Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Cláudio Quintino Crowe. Hoje num lugar muito especial, eu estou aqui aos pés do castelo de Blarney Castle, aqui na Irlanda, com mais um grupo que eu trago para cá, junto com a parceria, com a Freeway Viagens, para falar sobre as maravilhas da Irlanda, a contribuição que a Irlanda tem para a nossa cultura moderna, a partir do seu rico passado, da sua história de presença celta, mesmo antes dos celtas, do Neolítico, de um cristianismo primitivo bastante diferenciado, de tudo aquilo que a gente normalmente tem como história do cristianismo na Europa, e justamente são essas fusões de diversas matrizes de pensamento, de filosofia, que fazem com que a Irlanda seja tão especial. E do meu ponto de vista, e é um material que eu venho recolher nessas viagens aqui para poder partilhar nos meus cursos, é justamente isso, de você ser capaz de entender, da gente ser capaz de entender como é que a Irlanda consegue manter-se de forma tão íntegra ao longo de tantos séculos como uma fonte de inspiração, não só para espiritualidades ditas neopagãs, mas como também para a própria filosofia moderna, através de autores como John O'Donoghue, ou da literatura moderna e da música, que encanta muita gente. Então a gente tem diversas matrizes, diversas linhas de pensamento que podem ser compreendidas como representando uma mesma essência comum a todas essas matrizes. Eu estou aqui no Castelo de Blarney, para mim é sempre muito emocionante vir para cá. Aqui tem a Pedra da Eloquência. Diz a lenda que se você beijar a Pedra da Eloquência, você adquire essa eloquência, ou seja, você ganha a capacidade ou desenvolve a capacidade de ser eloquente, de ser sintético no que você está dizendo, de ter a capacidade de convencer o seu interlocutor. Os meus amigos irlandeses dizem que eu já falo demais, então eu não devo beijar a Pedra de Blarney, então não beijei desta vez, nas últimas vezes também não. Talvez tenha beijado em algum momento lá atrás, mas não, acho que não. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque é muito importante que a gente tenha essa concepção de que uma lenda como essa da Pedra de Blarney, ela representa muito mais do que o folclore, até mesmo mantido aqui atualmente pelos irlandeses, por aqueles que aqui coordenam a visitação e tudo mais, porque há sempre por trás de um mito, de uma lenda, de um folclore aparentemente sem grande explicação, muitas raízes, muitas matrizes mesmo originais, neopagãs. Deixa eu vir aqui para ficar um pouco mais de luz para vocês. Da matriz neopagã, que é o que nos interessa aqui, aliás, pré-cristã, não neopagã, da matriz pré-cristã, que é o que nos interessa aqui. Então a Pedra da Eloquência, ela na verdade, assim como várias outras lendas, esconde essa matriz de uma forma sutil. Ela entra para o folclore com várias lendas, Então, por que a Pedra de Blarney é especial e dá o dom da eloquência? Vai ter explicações que envolvem deusas antigas, pré-cristãs, vai ter explicações que envolvem bruxas, vai ter explicação que envolve soldados e assim por diante. Então, quando a gente se depara com uma multiplicidade de fontes assim, é preciso ter um discernimento muito grande para tentar achar o que há de comum em todas elas. E aí o que eu posso dizer para vocês é que o que há de comum em todas as versões da Blarney Stone é o fato de que ela está associada à soberania, porque o rei entre os celtas ele tinha que ser, antes de mais nada, um poeta. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Finn McCool. Finn McCool era um líder guerreiro que tinha o dom da fala, da oratória. Ele era um poeta, além de ser um grande estrategista. Se a gente pensar, por exemplo, no Rei Arthur, também ele era muito sábio, e tinha o dom da oratória, porque o rei é o intermediário entre o seu povo que ele governa, o reino que ele governa, e o mundo dos deuses. Então a soberania, que na Irlanda assume a forma, ela é concreta na forma de uma pedra chamada Liefol, que está lá na colina de Tara, diante da qual os reis, os candidatos à rei de toda a Irlanda se apresentavam, e ela, a pedra cantaria diante do melhor candidato, do verdadeiro rei de toda a Irlanda. Então vejam que aqui há o mesmo tema da pedra se sobrepondo, O castelo de Blarney foi construído, primeira fundação 1200, depois a ampliação 1436. Então nós temos aqui o assento de um reino, que era o clã dos MacCarthy, Então a gente vê
todas essas lendas falando da soberania da terra. A pedra aqui, a pedra em Tara, a pedra do rei Arthur, de onde ele tira a espada. Então são vários elementos comuns que a gente consegue depurar se a gente tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de sensibilidade ao ler os mitos. Tudo aquilo que eu falei nos primeiros vídeos desta série, né? Então, só que para isso eu preciso entender a história da Irlanda. E a história da Irlanda é uma história de transições pacíficas, de transições harmoniosas. Aliás, harmoniosa como tá o canto do passarinho que está aqui do lado. Olha ele. E essa harmonia ela vem justamente do fato de que os primeiros habitantes que aqui se estabeleceram ainda no Mesolítico e depois a chegada da Revolução Neolítica, que traz as construções das grandes estruturas como Newgrange, como Knowth, são povos que aqui se estabelecem com uma profunda compreensão da passagem do tempo, da importância de se entender a ciclicidade do tempo, da importância de se trabalhar conceitos como, conceitos não, né, mas a determinação de datas importantes como solstícios e equinócios, que são os marcos de cada estação. Então, esses povos estavam por aqui. Quando os celtas chegam, eles já tinham desaparecido. Nós estamos falando de Newgrange, por exemplo, construída 5.000 anos atrás, né? 3.200 a.C., mais ou menos. A chegada dos celtas às Ilhas Britânicas é por volta do século 7 e 8 a.C., então 600, 700 a.C. Então há um grande intervalo entre um e outro. Só que os celtas, quando se estabelecem na Irlanda, eles absorvem muito do legado desses povos da antiguidade, dos construtores das grandes estruturas, como Newgrange, por exemplo, como Lisgrange, que é um outro lugar que é o maior círculo de pedras da Irlanda, que faz parte do roteiro que eu monto com a Freeway, justamente porque está meio que fora né, as pessoas não conhecem muito bem, então eu gosto de levar, quando eu trago os grupos de brasileiros para cá, eu gosto de levar a lugares como este aqui, especialíssimos por todo o seu simbolismo, mas também a lugares que até mesmo os irlandeses não conhecem, que eu consigo identificar como interessantes por conta das minhas pesquisas aí de tantos anos trabalhando com a mitologia da Irlanda. Então, voltando a essa questão, nós temos a questão central, né? Nós temos o estabelecimento desses povos da antiguidade, lá da pré-história mesmo, neolítico. Aí eles desaparecem, chegam os celtas séculos depois se estabelecem e absorvem o saber, que evidentemente não é transmitido por um livro, não é transmitido por um texto, talvez não seja transmitido nem pela oralidade, mas sim por aquilo que um casal de escritores norte-americanos chamados Walter e Mary Brenneman chamam de o espírito do local, né? O espírito lórico, o espírito do saber que o local transmite. A partir deste princípio desses dois acadêmicos norte-americanos, a gente consegue entender como essas diferentes correntes, essas diferentes camadas de cultura que se estabelecem na Irlanda preservam esses saberes, né? Então, dos neolíticos passam para os celtas vão receber, chegando aqui por volta de 700 antes de Cristo, 1.300 anos, 1.200 anos depois vai ser a chegada do cristianismo. Então, do neolítico para os celtas, dos celtas agora para o cristianismo, e o cristianismo se estabelece na Irlanda sem mártires, sem guerra, sem tortura, sem crucificação, sem coliseu, sem nada disso. Aqui ninguém morreu em nome do cristianismo. O cristianismo foi prontamente absorvido pela cultura local. Não há aquela história que beira o patético que muitas correntes modernas de pseudo-história neopagã falam de caças bruxas e perseguição dos cristãos aos celtas. Imagina, os primeiros monges cristãos, na verdade, é quase certo que eles tenham sido os últimos poetas, os últimos druidas. Eles só absorveram a nova religião de uma forma bastante orgânica. Inclusive, se hoje a gente pode falar dos antigos deuses celtas da Irlanda, como os Tuatha Dé Danann, ou deuses como o Dagda, Lugh, a Morrigan, tudo isso a gente deve muito ao esforço dos monges copistas irlandeses que passaram essas lendas que antes eram de tradição oral para o escrito, né? Não papel, mas ao papiro, né? Para o papiro e para o pergaminho. Então, muito que a gente tem hoje, tudo praticamente que se sabe de espiritualidade celta pré-cristã, a gente deve a esses primeiros monges. Então, mais uma vez, a gente vê a importância de entender como as transições aqui são pacíficas. E mesmo depois, quando esse cristianismo primitivo da Irlanda, muito mais místico, tão diferente do cristianismo do continente, a ponto de ser chamado de cristianismo verde ou cristianismo celta, mesmo depois, quando ele é uniformizado, ele é absorvido pelo cristianismo de Roma, através das grandes ordens, ainda assim, as ordens cristãs monásticas que se estabelecem aqui na Irlanda são ordens muito místicas, como a Ordem de Cister, fundada por Bernardo de Claraval no século XII,
como a Ordem Beneditina, reformada pelo mesmo São Bernardo de Claraval, obviamente também no século XII, e a Ordem Franciscana. Essas são as ordens principais a se instalarem aqui. Então há uma transição de saberes natural que vem, pode-se dizer que venha de muito antes, graças ao princípio do espírito lórico, até os dias de hoje, até as ordens modernas, até a literatura moderna, a música, o entrelaçar da arte celta, o entrelaçar das melodias da música irlandesa. Então nós temos diversos pontos comuns que podem nos ajudar a entender de que forma essas transições ocorrem para que a gente tenha acesso a essas fontes mais primordiais de saber. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse vídeo de hoje, que está chegando ao final. Hoje voltamos a fazer vídeos rapidinhos, mas justamente deixar muito claro a importância da Irlanda, porque aqui não foi romanizado. Se não foi romanizado, não há influência da cultura romana, ou seja, do idioma latino, do direito romano, da administração romana de fórum e mercado, né? Tudo isso que a gente vê em praticamente todo o continente europeu, aqui não houve. Então a cultura celta, a sociedade, os valores da sociedade celta preservam-se aqui na Irlanda durante muito mais tempo. Eles só vão começar a mudar, e mesmo assim muito pouco se comparado com o resto do continente europeu, a partir da chegada do cristianismo no século VI. Então vejam que nós estamos falando de um largo período em que a gente tem uma grande, profusa transmissão e transferência de saberes, de crenças, todas elas, essas transferências não de forma racional, não de forma por escrito formal, né, mas sim de uma coisa muito mais íntima e mais intuitiva, acho que essa é a melhor palavra, que ultrapassa e que permeia todas essas levas culturais que por aqui se estabelecem. Então, não há como falar de espiritualidade celta hoje sem mencionar a Irlanda. Ela não foi romanizada, ela se preserva melhor. Quando chega o cristianismo, a cultura celta é absorvida naturalmente por esse cristianismo. Quando chega o cristianismo de Roma, o cristianismo oficial das ordens monásticas continentais, esses saberes vão ser absorvidos naturalmente também, a ponto, por exemplo, da gente ter muito claramente no período medieval mais brabo, né, aquele que o pessoal chama de Idade das Trevas, o que é uma injustiça, mas vamos usar aqui só para vocês saberem, esse período mais bravo da Idade das Trevas, do medieval, numa Europa convoluta, envolvida em diversas guerras e com a intolerância do clero e sequestro de conhecimento nos mosteiros. Aqui a Irlanda era exatamente o oposto. Aqui era um centro de saber, século IX, século VIII, IX. A gente vai ter muita gente vindo de outros lugares da Europa e até mesmo do Oriente para estudar nos mosteiros que se desenvolveram aqui na Irlanda, graças a gente como São Columbano, como São Kevin, diversos homens de saber que são tidos como homens santos aqui na Irlanda, a ponto da Irlanda ser conhecida como Land of Saints and Scholars, né? A terra dos santos e dos sábios. A Idade Média da Europa, se ela pode ser chamada de Idade da Treva, que a Irlanda não. A Irlanda é justamente vista como uma luz a iluminar a escuridão da Idade das Trevas. Então, tudo isso graças a essas transições que eu mencionei no começo, né, e que fazem com que o saber aqui ele seja preservado não apenas nos livros e nas mentes das pessoas, mas também e principalmente na paisagem, em lugares como esse. O saber exala das plantas, das aves, o saber está acessível, a gente ouve as vozes dos antigos sábios em cada pedra que a gente toca, então fica mais, em cada bosque que a gente visita, eu acho que fica mais claro para a gente perceber esta importância da tradição irlandesa, para que a gente faça a verdadeira justiça, né? Para que a gente saia um pouquinho do conto de fadas, para que a gente saia um pouquinho da ficção científica ou ficção fantástica e a gente perceba uma verdadeira contribuição que não é só de um ponto de vista religioso ou lúdico, como fazem alguns, mas também filosófico, especialmente filosófico para o dia a dia da gente. Estar aqui partilhando isso com os grupos que eu trago para cá na parceria com a Freeway. É uma honra estar nesse vídeo, é uma honra parecida. Nos cursos que eu ministro lá em São Paulo, também a mesma coisa. Então acho que a ideia é justamente essa. Eu venho para cá uma vez por ano para justamente capturar isso tudo e poder levar para vocês. E agora com o canal recém-criado aqui no YouTube, eu estou levando essa informação. A Irlanda, ela é muito mais do que meramente um lugar de celtas. Aqui o saber, ele transcende as eras, ele transcende a terra, ele transcende as limitações e daqui ele pode
vejam, pode ser levado para outros lugares do mundo, que é a missão que eu me dei, né? Ou eles me deram. E eu aceito com muito bom grado, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês. Quero agradecer muito a atenção de vocês, como sempre, pedir para vocês darem like, se curtirem, espalharem para quem achar que vai gostar do conteúdo, assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, saudações do Corvo, direto de Blarney Castle, na Irlanda.